O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje a vinda solene e pública do Espírito Santo sobre os discípulos e discípulas de Jesus, reunidos em Jerusalém no dia em que, 50 dias depois da Páscoa, os hebreus celebravam a festa judaica de Pentecostes. Agora, Deus não dá a lei para o seu povo como no Sinai, mas comunica seu próprio Espírito. Os discípulos não se desentendem como em Babel, pois todos falam e entendem a língua do Evangelho. Pedro faz o primeiro discurso missionário e muitos se convertem, são batizados e acrescentados ao número dos discípulos. Então hoje é dia de festa, dia de alegria, nascimento da igreja, nascimento da missão de Jesus, encorajada pelo Espírito Santo a todos que se fazem cristãos. Pentecostes era uma festa judaica celebrada 50 dias depois da Páscoa, também chamada Festa das Colheitas, quando os israelitas agradeciam a Deus pelos dons da terra e do alto. Seu caule é a festa da aliança, do dom da lei, dada por Moisés, por Deus a Moisés, para que ele a desse ao povo. Seus ramos são a promessa de uma nova aliança, feita no coração do homem, transformado pelo Espírito de Deus. Para nós cristãos, ela passa a ser a festa do dom do Espírito Santo. Para Lucas, o dom do Espírito Santo é dado 50 dias depois da ressurreição. Para João, é Jesus quem sopra sobre a comunidade e comunica o Espírito Santo no mesmo dia da ressurreição. O primeiro dia da semana é o primeiro dia desta nova semana que não terá mais fim. É a semana da nova criação, quando o dom do Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, foi comunicado aos discípulos no mesmo dia da ressurreição e, de forma pública, solene, vibrante. O Filho, tendo cumprido a sua missão, está presente nos irmãos com o dom do Espírito Santo, para que se constituem a sua obra, testemunhar o amor do seu Pai, que é também nosso Pai. As portas fechadas. Os discípulos ainda estão vivendo sob o resultado da morte de Jesus. Estão no seu sepulcro, com medo. Os discípulos, mesmo sabendo do sepulcro vazio e do anúncio feito por Madalena, ainda não entraram na lógica da ressurreição, porque dizem não ter encontrado o Senhor. E esse encontro é absolutamente necessário. É necessário, mas não é suficiente. Ver e anunciar é indispensável o encontro pessoal pleno e concreto. Jesus entrou e pondo-se no meio deles. O ressuscitado rompe as portas do medo e se coloca no meio deles. É ao redor de Jesus que a nova comunidade será reunida. Não é mais a sinagoga o lugar do encontro, mas em torno de Jesus. Não é mais o templo, mas o novo templo é o próprio corpo do ressuscitado. Uma vez ressuscitado, Jesus cumpre a palavra. Jesus faz o dom do Espírito que havia prometido. Desta maneira, Pentecostes, no Evangelho de João,
antecipa a cruz, mas ao mesmo tempo também aquela cruz foi o lugar da antecipação do Espírito Santo. Acontece no mesmo dia da ressurreição. A paz esteja convosco. Jesus se apresenta com a tradicional saudação judaica, Shalom. Bem mais do que nós traduzimos por paz, Shalom é a síntese de todos os bens dos últimos tempos. É dom de Deus. Shalom é harmonia plena, sinal de que as relações rompidas foram todas restabelecidas. Significa que Jesus não abandonou aqueles que o abandonaram. Na última ceia, ele tinha dito que não os deixaria órfãos. Voltaria para lhes dar a sua paz e a sua alegria e se tornar, ao mesmo tempo, força na vida daqueles que pelo Espírito Santo são agora as suas testemunhas. O medo dá lugar à alegria. Os discípulos ficam cheios de alegria por ver o Senhor. Soprou sobre eles. Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito novo que tira o seu coração de pedra e dá a eles um coração de carne, tornando-os capazes de viver de acordo com a sua palavra e de habitar a terra. Esse Espírito é Espírito do ressuscitado, é de conhecimento do Senhor. O sopro de Deus é como a nova criação, perdão dos pecados. O Espírito Santo é Espírito do Pai e do Filho, por isso torna os discípulos capazes de viver como irmãos, vencendo o mal com o bem. Por isso também a missão dos discípulos consiste em perdoar os pecados. O perdão aos pecados se concretiza no perdão aos irmãos, na terra dos pecadores, o amor do Pai. Dessa maneira, a Igreja comunica que se reúne em torno do ressuscitado e sacramento de salvação para todos. Continua a missão do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O dom do Espírito Santo no Evangelho de João faz a ligação entre a hora do Filho e a hora dos irmãos, a hora de Jesus e a hora da Igreja. Protagonista é sempre o Espírito Santo. Se no início do Evangelho de João ele pousou e permaneceu sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora bate as asas também sobre todos nós, para que continuemos a obra da reconciliação do Filho. A era do Espírito inaugurada na carne de Jesus tem sua continuidade em nós. A glória do Filho é comunicada à comunidade dos irmãos e irmãs. Na presença do ressuscitado, o sepulcro dos nossos medos se abre à paz e à alegria que só o Senhor pode dar. A palavra que se tornou carne em Jesus e volta a ser palavra do Evangelho, agora anima todos a nossa pobre carne. A sua palavra, de fato, é espírito e vida. O bom e belo pastor entra no nosso sepulcro, nos mostra suas mãos e o lado, sinais do seu amor por nós, e nos tira da prisão. De fato, a alegria do Senhor é a nossa força para uma vida nova, nos arranca do sepulcro, nos comunica o perfume da ressurreição e nos faz viver da única alegria, da única coisa necessária, o amor de Jesus por cada um de nós. Parabéns aos cristãos, parabéns à nossa igreja, parabéns a todos que vivem com fervor a fé, movidos pelo Espírito Santo, sendo testemunho e fazendo a missão de Jesus acontecer. Vem, Espírito Santo, repousa sobre nós, ilumina o nosso povo, inspirai ações, dai-nos coragem para sermos tuas testemunhas do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.